Olá, vamos discutir hoje o artigo de título Condutância específica como alternativa para medir a salinidade da água, artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse artigo ele foi publicado na GA em 2002. Vamos dar uma olhada no sumário do artigo. Após a introdução, falar sobre condutividade elétrica e salinidade da água. Em seguida, condutância específica da água. Após, concentração iônica e condutância específica, concentração de sólidos dissolvidos e salinidade, concentração de sólidos dissolvidos e condutância específica, temperatura da água e condutância específica, referências de condutância específica. 9. Conversão de condutância específica para salinidade, conclusões e considerações finais. Vamos para a introdução desse artigo. Vamos dar uma olhada. A maioria dos produtores de peixes e camarões cultivados, principalmente os carcinicultores, estão acostumados a medir a salinidade dos seus viveiros de produção com o uso dos refratômetros, os famosos salinômetros. Esses equipamentos se baseiam no índice de refração da água, que muda de uma forma previsível com o aumento da salinidade. O índice de refração da água é a medida da redução da velocidade da luz no interior da água em relação à velocidade da luz no vácuo. O índice de refração da luz no vácuo é, por definição, 1 igual a 1. Ao se comparar a velocidade da luz em qualquer meio com o vácuo, você tem os diferentes índices de refração. Considerando, por exemplo, que o índice de refração da água pura, água destilada, é de aproximadamente 1,3321, a velocidade de propagação da luz na água destilada sofre uma redução de quase 25% quando passa do ar ou do vácuo para a água. À medida que a salinidade muda, muda também essa velocidade da luz na água, e isso pode ser calculado matematicamente, e são esses cálculos que são utilizados para calibração, para construção e calibração dos refratômetros. Os refratômetros, eles são calibrados de tal modo que forneçam leituras diretas de salinidade. São equipamentos excelentes, só que tem algumas limitações. A principal delas é a seguinte: os refratômetros, eles fornecem leituras corretas da salinidade da água acima de 5 ppt, ou seja, acima de 5 gramas por litro. Entretanto, eles são menos precisos, as leituras são menos confiáveis em salinidades menores. A questão é que atualmente existe a criação de camarão marinho em águas interiores, que são águas de baixa salinidade e que por isso necessitam de uma outra metodologia, um outro modo de se monitorar, determinar a salinidade, que não o uso do refratômetro. Então, esse artigo ele está baseado exatamente em cima dessa questão. Quando se trabalha com águas estuarinas, em que você tem salinidades maiores, o refratômetro ele vai muito bem, você consegue trabalhar tranquilamente, fazendo monitoramento da salinidade da água. Entretanto, quando se utiliza águas interiores, águas de poços, águas de rios, açudes, que você tem salinidades muito baixas, o refratômetro ele já não vai atender mais, porque você não vai conseguir fazer as leituras necessárias de modo correto. Seria necessário
o uso, né, o emprego de uma outra metodologia para determinação de salinidade da água que não a refratometria. Temos aqui nesse slide uma imagem de dois equipamentos bem antigos, lá do laboratório da Octoboid. O da esquerda é um condutivímetro de bancada, bem pesado, e da direita é um condutivímetro portátil, por incrível que pareça, apesar do tamanho dele. Mas a gente sabe que é portátil por observar a alça que tem na parte superior do equipamento. Hoje em dia existem equipamentos bem mais leves, bem mais modernos do que esses dois aí, mas enfim, esses eram os equipamentos utilizados lá no laboratório de qualidade de água da Universidade de Auburn, no Alabama. Vamos para o ponto 2. O ponto 2, ele vai tratar da condutividade elétrica da água. O ponto 2, ele vai tratar da condutividade elétrica da água. Vamos ver. A habilidade da água em conduzir eletricidade ou a corrente elétrica aumenta à medida que a concentração de íons dissolvidos cresce. Portanto, a medida da condutividade fornece uma maneira conveniente de estimar a concentração salina da água. A condutividade pode ser determinada de modo preciso desde amostras de água doce até amostras de água que tenham sido captadas diretamente no mar. Essas medidas de condutividade podem tanto ser feitas in situ, ou seja, no local, rapidamente, com esses condutivímetros portáteis, que são bastante confiáveis e robustos, como também essas determinações podem ser obtidas de amostras que foram coletadas em campo e levadas para o laboratório para a utilização dos equipamentos, dos condutivímetros de bancada. Nesse slide, a gente observa o condutivímetro lá do nosso laboratório, do LCTA. É um condutivímetro antigo, mas funciona muito bem. Ele calibra perfeitamente. É um equipamento leve, confiável. E o fato de ser antigo demonstra para vocês aí como é interessante esse equipamento, porque ele não quebra fácil, você toma os cuidados necessários, ele tem uma vida útil aí, uma longevidade bastante grande. Esse aí, portanto, um condutivímetro portátil. Que você leva, vai na borda, né? Fica ao lado de cada tanque e você vai fazendo aí as leituras de condutividade elétrica. Vamos para o ponto 3. O ponto 3, ele vai tratar da condutância específica da água. Condutância específica. Os condutivímetros são aparelhos que medem a condutância específica da água, que é a condutividade elétrica em 1 centímetro cúbico de água. Então existe essa diferença desses dois conceitos que são usados indistintamente, só que a rigor eles são diferentes. O termo correto, a expressão correta, é condutância específica. A condutividade elétrica é a capacidade do meio, no caso da água, em conduzir eletricidade. Já a condutância específica da água é a condutividade elétrica que é observada por centímetro de água. E esses equipamentos, os condutivímetros, eles vão fornecer justamente uma medida de micromós ou microsiemens por centímetro. Portanto, eles vão apresentar, vão determinar a condutância específica da amostra de água e não a condutividade elétrica. Popularmente, no dia a dia, a gente acaba falando
que está determinando a condutividade elétrica, porque está trabalhando com um condutivímetro. Mas, a rigor, se você vai escrever o trabalho, você deve usar a expressão condutância específica da água. Resistividade e condutividade elétrica são grandezas inversamente relacionadas entre si. Uma é a recíproca da outra, ou seja, é o inverso da outra. Um aumento na resistividade elétrica do meio implica em diminuição na sua condutividade e vice-versa. Logo, um meio com alta condutividade elétrica terá necessariamente baixa resistividade. Como a unidade de resistividade ou resistência elétrica, como é mais comumente referido, como a unidade de resistência elétrica é ohm, OHM, e a condutividade elétrica é o inverso da resistividade, a unidade de condutividade elétrica vai ser ohm elevado a menos 1, ou mho, MHO, que são as mesmas letras de trás para frente. No lugar de você ter OHM, que é a unidade de resistividade elétrica, você vai ter MHO, mho, que é a unidade de condutividade elétrica. E com isso, as unidades de condutância elétrica ficaram ohm por centímetro elevado a menos 1 ou mho, MHO, por centímetro. No Sistema Internacional de Unidades, as unidades de condutância específica correspondentes a essas são, no lugar de você ter mho por centímetro, você tem Siemens por centímetro. No lugar de você ter micromho por centímetro, você tem microsiemens por centímetro. Para fazer a calibração do condutivímetro, se utiliza uma solução padrão de cloreto de potássio, uma solução padrão de KCl 0,01 normal. Para você preparar uma solução de KCl de 1 normal, você tem que dissolver 74,55 gramas de KCl em 1 litro de água destilada. Logo, para preparar uma solução de KCl de 0,01 normal, você vai dissolver 0,7455 gramas de KCl por litro de água destilada, ou aproximadamente 746 miligramas de KCl por litro. Essa solução padrão de cloreto de potássio, 0,01 normal, ela tem uma condutância específica de 0,001413 mhos por centímetro, que corresponde a Siemens por centímetro. Logo, em micromhos ou em microsiemens, a condutância específica da solução padrão de KCl de 0,01 normal será 1 a 1413 micromhos por centímetro ou 1413 microsiemens por centímetro, certo? 1413 microsiemens por centímetro. Nesse slide, vocês observam uma grande tabela com várias soluções de KCl. Todas essas informações são para soluções padrão de KCl. Em destaque, na cor azul, está a solução padrão mais utilizada, que tem a normalidade de 0,01, certo? Para preparar essa solução, você dissolve 746 mg KClPa em 1 litro de água destilada. Com isso, a condutância específica dessa solução padrão em micromhos ou microsiemens por centímetro vai ser 1413. Ali está 1,413 porque é a notação inglesa, né? Em que você tem
Para separar os milhares, vírgula, e para separar os decimais, você tem ponto. Mas a condutância específica vai ser 1.413 microsiemens por centímetro, e isso a 25 graus Celsius. É importante falar sobre a temperatura, porque para ser uma solução padrão e que a leitura seja utilizada na calibração do condutivímetro, ela tem que ser referida a 25 graus Celsius. Você só vai obter exatamente, se você fizer com precisão, o preparo da solução de 0,01, você só vai obter esse valor de 1.413 microsiemens por centímetro se a temperatura for 25 graus Celsius. Se for outra temperatura, que normalmente é o que vai acontecer, né, menor ou maior, você vai ter uma variação aí da condutância específica, porque a condutância específica varia com a temperatura. A condutância específica da água diminui à medida que a temperatura da água é reduzida, é menor, como vai ser falado mais adiante. E aí você tem uma série de outras soluções de KCl, você pode, se quiser, até preparar outros padrões, além do 0,01 normal, pode trabalhar com 3 padrões, por exemplo, para você checar se de fato o condutivímetro está fazendo as leituras corretas, certo? Esse foi o ponto 3, vamos para o ponto 4, antes de fazer o intervalo, que é justamente sobre concentração iônica e condutância específica da água. Vamos ver isso daqui. Os íons transportam a corrente elétrica de forma diferente, a depender do íon considerado. Ou seja, os íons eles têm capacidades diferentes de transportar a corrente elétrica. Por exemplo, o cálcio, íons cálcio, eles transportam mais eletricidade por equivalente químico do que íons sódios. E os íons potássios, por sua vez, têm maior capacidade para transportar essa corrente elétrica do que os íons cálcio. Portanto, dos três, potássio, cálcio e sódio, o que confere maior condutância ou maior condutividade elétrica são os íons potássio, em segundo os íons cálcio e, em terceiro lugar, os íons sódio. Portanto, soluções preparadas com as mesmas quantidades de cloreto de potássio, por exemplo, cloreto de cálcio e cloreto de sódio, terão condutâncias específicas ligeiramente diferentes, apesar de suas salinidades serem iguais. Então vejam aqui, pessoal, você tem 3 soluções em que você tem concentrações iônicas iguais, mas composições iônicas distintas. Uma das soluções tem mais potássio do que as outras, uma delas tem mais sódio do que as outras soluções. Essas diferenças iônicas, essas especificidades iônicas, vão afetar as leituras de condutância específica. Portanto, rigorosamente, de um modo rigoroso, a condutividade elétrica ela se presta muito bem para fazer determinação de salinidade de águas estuarinas e oceânicas, porque o perfil iônico é constante. Vejam, amostras de água com concentrações iônicas totais idênticas, com concentrações de sais iguais, mas que tenham diferenças nas concentrações dos íons, vão apresentar condutâncias específicas de algum modo distintos. Vão haver aí pequenas diferenças nessas leituras. Essas discrepâncias não são importantes ou não são relevantes de serem consideradas
quando se trabalha com a condutância específica e se relaciona com a salinidade da água do mar ou da água estuarina, como estávamos falando, porque as concentrações iônicas dessas águas são relativamente, as proporções dessas concentrações iônicas são relativamente constantes. O condutivímetro, portanto, a rigor, é um equipamento que mede apenas condutância elétrica da água em microsiemens por centímetro, que é o micromols por centímetro. A leitura direta da salinidade da água com o uso do condutivímetro somente é recomendada se a amostra de água é do mar ou estuarina, ou seja, alguma diluição da água do mar. A medida da salinidade a partir da condutância específica da água para qualquer água é uma extrapolação do que se observa entre o relacionamento, a relação entre a condutância específica e a salinidade da água do mar das águas estuarinas. Vejam, por exemplo, aqui, a gente tem aqui uma figura. Essa figura é um gráfico que mostra leituras pareadas, né? Para a mesma amostra foram feitas leituras de salinidade utilizando o refratômetro e leituras de condutância específica utilizando o condutivímetro. As leituras de salinidade em ppt, gramas por litro, as leituras de condutância específica utilizando o condutivímetro em micromols ou microsiemens por centímetro. Nesse caso aí, para fazer esse gráfico, foi utilizado água do mar e várias diluições. A condutância específica da água do mar é 50.000 microsiemens por centímetro. Então, havia uma amostra de água do mar, várias diluições e havia uma amostra de água do mar concentrada com a concentração de sais acima de 35 ppt. O que é que a gente observa aí? A gente observa que os pontos, né, que foram plotados no gráfico, eles se organizam de modo linear. A condutância específica cresce de modo linear com a salinidade da água. Ou, de outro modo, a salinidade da água ela cresce de modo linear com a condutância específica. Então, pela condutância específica de qualquer uma dessas diluições da água do mar, você chega ao valor de salinidade que vai ser muito próximo daquele obtido com o refratômetro. Nesse caso aí, é perfeitamente válida a utilização da condutância específica para determinar a salinidade em qualquer situação, porque as proporções iônicas elas se mantêm nas diluições. Situação diferente vai acontecer nas águas interiores, em que você tem diferentes perfis iônicos. Você tem águas com mais sódio do que outras, com mais cálcio do que outras, e pode haver também variação nas concentrações de potássio. De tal forma que águas de mesma salinidade, como a gente havia falado, mais perfis iônicos distintos, vão apresentar leituras diferentes de condutância específica em microsiemens por centímetro. Consequentemente, as extrapolações, as estimativas de salinidade a partir daí vão diferir. É por isso que lá na frente vão existir duas recomendações de fatores para correlacionar, para converter leituras de condutância específica em salinidade. Existe um fator para águas interiores e existe um outro fator para águas estuarinas e oceânicas. Justamente por haver esse efeito do perfil iônico sobre a condutância específica da água. Pessoal, já estamos aí com mais de 24 minutos. Vamos dar uma paradinha aqui, fazer o intervalo.
a gente retorna com o ponto 5, que é concentração de sólidos dissolvidos e salinidade da água. Até já!